Graça e a paz para a igreja do avivamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, desse lado do púlpito, adorando ao Senhor. E a palavra de Deus ela é perfeita, ela diz assim, melhor obedecer do que sacrificar. Estava com a mensagem pronta. E como foi difícil preparar essa mensagem, porque ela bateu muito em mim. Inclusive hoje pedi oração a várias pessoas por socorro. E eu escutei bem ali quando o Espírito Santo ele falava assim para mim. Não fala sobre o erro de ninguém não, fala sobre a minha graça. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Salmos 51, versículo de número 10, 11 e 12. Enquanto você abre, eu quero deixar aqui um agradecimento à igreja. E quase toda a igreja sabe, passamos por 4 meses de muita turbulência. Roubaram nossa moto, roubaram nossa farmácia, roubaram nosso carro. E nesse intermédio, nós vivemos também o que é a igreja está dentro das nossas batalhas. E aí eu já tive a oportunidade de agradecer a algumas pessoas pessoalmente, mas eu quero deixar aqui a nossa gratidão para toda a igreja do Evangelho Pleno que nos socorreu nesse momento de dificuldade. Né, o pessoal se reuniu e nos levantou uma oferta que nos ajudou demais. Né? E o carro está nas mãos do Senhor. Quando Deus permitir, que Ele quiser, quem anda diante da vontade de Deus tem que se contentar com o momento que está vivendo. Seja o bem para o bem ou o mal para o mal. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o texto continua dizendo, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Porque não adianta só amar a Deus, precisa andar segundo o seu propósito. Porque muitos de nós declaramos com os nossos lábios que amamos ao Senhor. Mas na prática nós demonstramos isso com aquilo que a gente vive. Então, pela misericórdia do Senhor, Deus ele tem escutado as nossas orações e também respondido. Uma coisa tão dito ao Senhor. Pode tirar tudo, só não tire uma coisa, que é o quê? É a nossa fé. É a convicção de quem nós somos no Senhor. O resto, a gente vai correr atrás para a glória de Deus. Muito obrigado para todos, obrigado pelos meus amigos e irmãos que têm estado conosco. Paulino, Joel, Arlisson e tantos outros que se levantaram e têm estado conosco, abençoando as nossas vidas. E principalmente os nossos pastores presidentes, que têm chorado conosco, mas também têm se alegrado para a glória de Deus. Amém? Salmo de número 51, e hoje eu entendi, na verdade esses dias eu entendi por que Davi ele mergulha nesse tremendo ato de adoração. Como de costume, todas as manhãs eu abro a loja e aí eu saio, depois que abrimos a loja eu saio, vou comprar o pão, quando eu volto, deixo o pão lá na sala lá da farmácia e vou lá para fora fazer minha devocional com o Senhor e tenho feito isso pela misericórdia do Senhor todos os dias, de domingo a domingo. E eu me deparei com o texto esses dias e eu parei naquele texto. E eu comecei a meditar nesse texto e parei nessa meditação por mais de 15 dias. E travando uma batalha terrível acerca desse texto que eu estava meditando. E direto nos pés do Senhor, orando e clamando ao Senhor misericórdia. A minha oração era, socorre, me ajuda-me. Continua avivando meu coração, continua mantendo a tua mão sobre aquilo que eu sou. E hoje, na minha devocional, diante da presença do Senhor e estudando aquilo que eu ia pregar nessa noite, esse texto ele se encaixou perfeitamente com o que eu iria pregar. Eu iria falar sobre 2 Samuel, capítulo número 11, o encontro de Davi com Batseba. Mas eu escutei muito forte ali no meu coração quando o Espírito Santo falou, fala sobre a minha graça. E o Joel foi tremendamente perfeito, sendo usado pelo Senhor, trazendo aquela palavra sobre Apocalipse, onde ele finaliza dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a grande verdade é que o salmista Davi, para mim, ele é o maior exemplo de adorador que a Bíblia me permitiu conhecer. E o que eu acho perfeito quando eu estudo as Sagradas Escrituras é que, na Bíblia, Deus ele não permitiu que fosse escondido erros de homens como Davi. Pelo contrário. Erros de homens como Davi e outros homens de Deus, como Abraão, quando ele conta uma meia-verdade
acerca de uma trajetória sua, onde ele chega num determinado reino e ele disse que a sua esposa mandou a sua esposa dizer que era sua irmã para que ele não fosse morto. E ele conta uma meia-verdade, que apesar de ela ser meia-irmã dele, mas ela era a sua esposa. E eu fiquei meditando sobre isso, mas em todos esses exemplos bons e ruins, o que me deixa fascinado é que Deus ele é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus que ele é um Deus de renovo. Um Deus que permite com que a gente venha corrigir os nossos erros, porque a caminhada ainda é longa. Ou será que além de mim, ou será que só eu, na verdade, é que não sei qual é o dia que o fôlego da minha vida vai ser tomado? Se você sabe, então você alinha sua vida, que pode ser que seja pode ser hoje, pode ser que seja daqui a 100 anos, pode ser que seja no arrebatamento da igreja. Mas a grande verdade é que ninguém sabe quando é que o fôlego de vida vai ser tomado. E falando sobre essa oportunidade de Deus, o salmista ele expressa essa declaração de amor no Salmo 51, e eu quero que você leia comigo. Salmo de número 51. Versículo de número 10. Ele diz assim, o salmista: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem retires de mim teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor amado, em nome de Jesus, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelas Tuas misericórdias. Rendemos graças diante de Ti, Senhor amado, em nome de Jesus, porque o Senhor é aquele que tem o controle de quem nós somos. É o Senhor que sabe quais são os planos que tem ao nosso respeito. E na maioria das vezes, quando nós resolvemos trilhar os nossos próprios planos, nós andamos por caminhos tortuosos, Senhor. Andamos por caminhos que, inclusive, desagradam a Ti. Mas essa noite nós queremos louvar e engrandecer a Ti pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, de ter uma nova chance de se alinhar contigo. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o Senhor das nossas vidas e o Senhor não desiste de nenhum de nós. Obrigado porque a Tua graça ela se renovou ao amanhecer e isso é a causa de nós estarmos aqui essa noite. Não foi alguém que convidou para que a gente viesse no culto essa noite, mas eu entendo que foi a Tua soberania, a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu favor, que nos gerou essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor não vai começar a falar agora. Seria muita ousadia da minha parte dizer que o Senhor vai começar a falar agora. Não, o Senhor falou desde o momento onde as pessoas adentraram por aquelas portas e têm curvado o coração diante de Ti. E por isso nós Te somos gratos, porque aqui não existe maior ou menor, bom ou ruim, alguém que quer ser superior ao outro. Pelo contrário, estamos vivendo um momento de comunhão onde um tem completado o chamado, o ministério do outro. E eu sei que assim nós temos conseguido agradar o Teu coração. Continua conosco, Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Eita glória, agora tem 6 copos. Obrigado, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. É muito perfeito quando o homem ele se curva diante da presença do Senhor. E o que eu acho tremendo, falando sobre a graça de Deus, é que a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu passo a meditar sobre este texto, quando eu passo a mergulhar sobre este texto, a pensar sobre isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, eu consigo compreender que existe uma vontade de Deus que ela é além da minha circunstância. Ela é além do momento ao qual eu estou passando. Essa vontade de Deus, ela é além daquilo que eu estou vivendo. E quando eu paro para pensar sobre isso, essa vontade de Deus, ela é tão perfeita que ela vai dentro de um terreiro de macumba, dentro de um ponto de droga. Ontem eu estava reunido ali com os irmãos ali fora, enquanto estava tendo culto aqui, e eu estava compartilhando com os irmãos acerca de
de quanto Deus é misericordioso com as nossas vidas e permite que essa graça ela invada, inclusive os prostíbulos, inclusive as bocadas, inclusive os bares, inclusive os campos de futebol, inclusive tudo aquilo que o homem permeia. E a graça de Deus ela é tão perfeita que ela não depende de quem você é. Mas Deus ele é tão educado, o Espírito Santo ele é tão educado que a palavra de Deus fala que ele bate a porta. Por que que ele bate a porta? Porque ele seria um Deus tirano se ele chegasse e a partir de hoje, César, você vai ser o quê? O que eu quero que você seja. Só que o Senhor, ele não, apesar de todo o seu poder, apesar de toda a sua grandeza, ele não nos fez com esse desejo de forçar uma intimidade. Pelo contrário, o desejo do coração do Senhor é se apresentar para mim e para você como Ele é, independente do estado que você está. Estava compartilhando com os irmãos esse dia, que no dia do velório do meu primo, tio do Levi, foi o dia mais terrível da minha vida. Eu amava aquele cara como, naquela situação eu amava aquele cara mais que eu amava o meu próprio irmão. Porque eu tinha um nível de intimidade com ele muito grande. E ele foi assassinado e meu mundo foi devastado naquela noite. E no outro dia eu estava no velório dele e no decorrer daquele velório, eu recebi uma ligação de um amigo muito querido, na verdade da esposa dele, de um amigo muito querido, e disse: vem, socorre o teu amigo, porque ele está terrivelmente drogado. E naquela hora me pesou muito, porque eu estava sepultando o cara que eu mais amava. E eu fiquei entre o famoso ditado, entre a cruz e a espada, mas eu disse: o Senhor não me chamou, senão para socorrer aquele que ainda tem a oportunidade de ser socorrido. E naquele momento eu deixei o meu primo e fui socorrer aquele meu amigo que é muito precioso e pela misericórdia do Senhor, agora ele está muito bem. E naquela situação eu entendi mais uma vez o que é a graça do Senhor. Que a graça de Deus ela gera a oportunidade de fazer com que a gente viva o que nunca no nosso pensamento nós vamos conseguir traduzir. Porque olha a ousadia, olha a arrogância, a prepotência do homem em querer se achar que pode ser instrumento de Deus em alguma coisa. A palavra de Deus fala, pelo contrário, que Deus ele resiste àquele que é soberbo, mas ele derrama, ele dispersa, ele libera graça àquele que tem um coração quebrantado e contrito. E entrando aqui no texto de Salmo 51, o que é que tem a ver com tudo isso? É porque Davi, apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que ele conseguia tocar o coração de Deus, ele era um homem feito da mesma estrutura que eu e você, então estava suscetível a cair da mesma forma que eu e você. Estava suscetível a errar da mesma forma que eu e você. E que coisa terrível foi essa narrativa de 2 Samuel, capítulo de número 11, que a gente não vai ler, porque vai demandar muito tempo. Mas que terrível é a história daquele homem. Davi adultera, Davi mente, planeja um mal, maquina um mal. É o autor de assassinato de um homem, na verdade de vários homens, em consequência disso. E deixa a vida o levar por alguns momentos. Por alguns dias, talvez meses. Enquanto eu meditava sobre isso, eu pensava sinceramente acerca de como Deus ele é misericordioso para com as nossas vidas. Porque eu fiz muitas indagações a Deus sobre a sua graça nesses dias. Não querendo questioná-la, mas querendo aprender um pouco mais. E eu disse: como pode o Senhor, sendo um Deus, permitir que Davi tivesse vivido tantas atrocidades e mesmo assim olhar para dentro da vida daquele homem e liberar a graça? E o que eu acho tremendo diante da presença de Deus é que nós não conhecemos o Senhor porque nós não buscamos conhecê-lo. Mas todo aquele que busca conhecer o Senhor, ele libera a sua graça. E eu acho massa porque Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada.
Se Deus quiser tirar o fôlego de vida agora, Ele pode tirar, porque Ele é o dono da vida. Se Deus quiser, Ele pode permitir que o câncer chegue na nossa casa, Ele pode permitir que o filho entre no mundo das drogas, Ele pode permitir que o marido se perca, que a esposa se perca. Ele é Deus, Ele é o dono da vida. E Ele não nos deve nada, mas por sua graça, que é inclusive um favor imerecido, Ele permite que as coisas sejam restauradas nas nossas vidas. E quando eu indagava ao Senhor sobre como pode um rei daquele, um homem segundo o coração de Deus, fazer tudo isso, Deus falava que é possível ser rei, é possível reinar sem a presença de Deus. Por mais que isso seja difícil de entender, mas é possível inclusive cantar, louvar sem a presença de Deus. É possível pregar sem a presença de Deus. Só tem uma coisa que não dá para fazer sem a presença de Deus: é ir para o céu. Sem a presença de Deus, ninguém vai ter essa oportunidade. E o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Davi reinou um período sem essa manifestação da graça de Deus, porque o Senhor, Ele tem as suas formas de trabalhar. Só que o que é que chamava a atenção do coração de Davi para Deus? É que no momento certo, no momento oportuno, Davi, ele se rendia sem circunstâncias, sem medir esforços. Davi, ele se liberava diante da presença de Deus, independente de quem estava com ele. Quando Davi consegue resgatar a arca de Deus para o seu povoado, a palavra de Deus fala que Davi dançou no meio do seu povo. E a sua esposa, de cima de uma janela, disse: olha que vergonha, né, rei, tu dançando na frente do teu súdito. E eu leio aquela história e me deixa apaixonado por aquela adoração. E o rei olha assim: o que me importa? O que me importa um reino, o que me importa uma reputação, se eu não conseguir me alinhar com a graça de Deus, que é aquilo que faz que eu seja quem eu sou. O que me importa ter os status. E essa minha oração, essa tem sido a minha oração durante dias. Quando surgiu a oportunidade de nós abrirmos uma farmácia aqui no bairro, essa oportunidade foi em sociedade. Nós analisamos a proposta e nós decidimos não firmar a proposta com a pessoa e fomos orar ao Senhor. E nas minhas orações eu dizia: Senhor, eu não quero um negócio. Eu quero uma porta para pregar o teu evangelho. Eu não quero que seja simplesmente um local onde eu vou ganhar dinheiro, vou ter a oportunidade, eu e minha esposa, de cuidar da nossa filha. Eu quero que seja um local onde as pessoas saberão que ali passou uma família cheia da graça de Deus. E por misericórdia e graça, por bondade do Senhor, não por merecimento. Quantas pessoas passam lá e falam assim: e aí, irmão, como é que tá? E aí, irmão, como é que vai as coisas? Porque Deus liberou uma graça para viver de uma forma diferente. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua caminhada com Deus? Como é que está a tua jornada diante da presença de Deus? Uma coisa eu peço ao Senhor todos os dias. Eu digo para Deus: Deus, não me deixe perder esse amor. Não me deixe perder esse fervor de te servir. Se tiver alguma coisa para tirar a mais, que eu não sei o que é, pode tirar. Mas preserva a nossa fé. Preserva a nossa esperança. Preserva aquilo que nós somos, porque nós queremos passar por essa terra e que as pessoas saibam que ali passou alguém que carregava a graça do Senhor. E todos os dias eu digo para Deus: eu não quero que a minha vida ela perca o sentido. Eu saí de dentro de um terreiro de macumba.
Era conhecido como o soldado do inferno, na época das rebeldias, das pichações, na época das perdições. Mas eu não quero mais passar pela vida das pessoas e que elas fiquem da mesma forma. E Deus conhece a nossa oração, conhece o nosso coração. E eu olho sempre para Deus e digo, Senhor, se tiver prepotência, soberba dentro de mim, tira isso, porque eu não quero viver isso. Pelo contrário, eu quero que isso seja algo tão verdadeiro que toque o teu coração. E aí, estudando a história de Davi, eu consigo pelo menos tentar entender o quanto aquilo chacoalhou Davi de uma forma onde ele se apresenta nesse texto e diz assim, ó Deus, cria em mim um coração puro. Ó Deus, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Deus, muda tudo aquilo que eu estou vivendo. Ó Deus, eu não quero que a minha trajetória seja marcada pelo pecado vivido, mas eu quero que a minha trajetória ela seja marcada porque o Senhor executou misericórdia sobre a minha vida. Por que eu questiono como vai a tua vida? Porque dentro de mim existe um anseio, um desejo de que nós, como povo de Deus, como admiradores do Evangelho, que são os visitantes, nós viemos viver a plenitude daquilo que nós nascemos para viver. E Deus não nos fez para ser o fracasso que nós estamos vivendo atualmente. Sabe por que você está aqui essa noite? É porque Deus está justamente te liberando uma nova oportunidade de mudar tudo aquilo que você é. E você só vai ser completo diante da presença de Deus. Você só vai ser pleno diante da presença de Deus. E sabe, quando eu analiso esse Salmo 51, eu vejo as dores, as feridas de Davi, o desespero de Davi, a ponto de ele dizer, Senhor, socorre-me. E o que eu acho tremendo é que Davi, depois que ele se encontra com o profeta Natã, ele poderia ter dado muitas desculpas. Ele poderia ter dito, eu sou o rei, eu decido o que eu vou fazer. Mas ele se curva diante da presença do Senhor e diz, nada para mim tem valor, tem mais valor do que a presença do Senhor. Quantas vezes nós queremos construir reinados distante da presença de Deus? É bom ser reconhecido, é bom ter seguidores, né, para quem gosta aí das redes sociais. É bom que as pessoas saibam quem você é. Muitos gostam disso. Mas existe que quando ele olha para a gente, o meu maior anseio é que ele diga assim, eu me contento com aquilo que tu está entregando. Porque quando ele olha para mim e para você, ele não se limita àquilo que eu e você nós estamos vivendo. Ele está disponível a liberar aquilo que nós precisamos para corrigir o percurso, antes que a gente vá tão longe que seja difícil de retornar para casa. E Davi começou a analisar essas situações, e o que eu acho massa é que ele olha para Deus e diz, Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Mas eu não quero continuar assim. Sabe por quê? Porque existe algo que é muito mais precioso do que tudo aquilo que nós somos. Quando eu olho para minha esposa, para minha filha, eu fico dizendo assim, Deus, tu é tão misericordioso. Porque com 19 anos eu tinha decretado que não passaria dali. Eu tinha dito isso para mim mesmo, com 19 anos eu vou me matar. E com 19 anos, em vez de encontrar a morte, foi a vida que me encontrou.
Tantas vezes em cima da ponte da Barra, sem destino, sem saída, tinha acabado de sair de um terreiro de macumba, tinha empregado tudo aquilo que eu tinha, todo o meu salário, tinha feito sacrifício, tinha clamado a todos os demônios que eu conhecia na época, e nenhum saciava aquilo que eu estava precisando viver, e eu me encontrei com um Deus que me aceitou quando eu não tinha nada. E eu fico olhando para essa situação e fico dizendo, Deus, tu é tão misericordioso. Sabe por que você está aqui, irmão? Amigo, querido visitante. Porque Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama com um amor de tal maneira que Ele não se contenta que tu continue perdido na tua vida da forma que tu acha que é o melhor para ti. Você não vem aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja que você vai simplesmente para cumprir um ritual, porque se eu não vier para o culto vai ser uma semana sem a presença de Deus. Não, você vem aqui porque o Senhor, Ele libera misericórdia sobre aquilo que você é, e Ele diz, pode ser hoje, se você abrir o seu coração, pode ser hoje que eu vou mudar aquilo que você é. Se você abrir o seu coração, pode ser hoje que eu vou mudar a sua perspectiva de vida. Não interessa o quão destruído você está. Não interessa o quão perdido você está. Não interessa o quão desesperado você está. A presença de Deus, ela é real nesse ambiente. E Deus, Ele é especialista em restituição. Deus, Ele é especialista em fazer tudo novo. Davi olha para Deus e diz, ó Deus, não me afaste da tua presença. Quando eu paro para pensar sobre isso, é que eu vejo a profundidade de que podemos ser o que nós quisermos ser, sem a presença de Deus. Eu acho massa esse cara aqui, ele toca teclado, ele toca violão, ele mexe no som, ele vai ali na iluminação, ele roda aqui, é o Bombril daqui da Igreja do Evangelho Pleno. Mas mesmo esse nível de serviço, se não tiver a presença de Deus, não vale nada. Quantas meninas dançavam aqui, o Senhor mostrava o contentamento do que é estar na presença dEle. Mas podemos dançar sem a presença de Deus. Porque não é o dançar que muda aquilo que nós somos. É estar cheio da graça do Senhor. É estar cheio do entendimento de que precisamos da presença de Deus. Davi continua. Versículo de número 11, capítulo 51 de Salmos. Não tira de mim o teu Santo Espírito. Quanto custa a presença de Deus para você? Quanto custa a tua vivência com a presença de Deus? Não retires de mim o teu Santo Espírito significa dizer, eu dependo completamente dessa tua graça, dessa tua presença. Eu sou rei sim, mas se for preciso eu abro mão do meu reinado, mas eu não posso abrir mão da tua presença. Eu posso abrir mão de ser reconhecido nos palácios, mas eu não posso abrir mão da tua presença. E muitos de nós precisamos abrir mão de muitas coisas, porque isso tem nos afastado da presença de Deus.
Muitos de nós precisamos abrir mão de muitas amizades, porque isso tem nos afastado da presença de Deus. Muitos de nós precisamos abrir mão de muitos relacionamentos, porque isso tem nos afastado da presença de Deus. Mas a grande verdade é, até quando? A presença de Deus para Davi era algo que era o mais alto valor que ele tinha. Eu imagino que, se fosse necessário, Davi venderia tudo, venderia o seu reino, venderia as suas conquistas, venderia os seus escudos, venderia toda a sua glória, simplesmente para fazer uma coisa que ele fala também em um dos seus salmos: uma coisa eu peço ao Senhor, e isso eu buscarei, que eu possa morar, que eu possa habitar na casa do Senhor. Sabe quanto custava a presença de Deus para Davi? Custava simplesmente tudo. A presença de Deus para Davi custava simplesmente tudo. Versículo de número 12, ele diz assim, ó: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que restitui-me a alegria da tua salvação? Porque não existe alegria sem a presença de Deus. Não existe ser completo sem a presença de Deus. Foi levantado um censo alguns anos atrás que diz que quase da mesma proporção que tem pessoas que se converteram é a quantidade de que estão desviadas. E quando eu vi aquilo, eu fiquei abismado. Quase todas as pessoas que eu prego ali na farmácia, ali na porta da minha farmácia, quase todas estão afastadas dos caminhos do Senhor. E eu sempre faço a mesma pergunta: até quando? Sabe por quê? Porque ser completo só diante da presença de Deus. Sonda o teu coração aí. E vê se tu ainda se alegra pelo fato de que há salvação para ti. Isso é o termômetro daquilo que nós defendemos como evangelho. Será que nós temos alegria de ser salvos? Terrível que o grupo terrorista Hamas fez esses últimos dias. Mas vai estudar a história daqueles caras acham que eles estão fazendo o maior ato heróico para o seu Deus. A ponto de dar a sua própria vida, ou de tirar a vida de muitas pessoas. Porque para eles, mais vale dar tudo ou perder tudo, mas está alinhado com aquilo que eles creem. E infelizmente nós, por coisas tão poucas, nos perdemos do Evangelho. Nos perdemos dessa graça que é estar diante da presença do Senhor. E a alegria da salvação, ela precisa fazer parte das nossas vidas todos os dias. Quando nós nos acordamos, quando nós vamos dormir, todos os dias, porque ninguém sabe qual é que vai ser o nosso momento. Se Jesus voltasse hoje, isso seria esperança para muitos de nós, mas seria a pior dor da outra parte. Se Jesus retornasse hoje, aconteceria duas coisas automaticamente: uma dor intensa e uma alegria que ela não vai ser explicada para quem ficar, mas ela vai ser contemplada nos céus. E a palavra de Deus fala que lá não vai ter dor, não vai ter ranger de dente, não vai ter nada. E como acessar isso, se não pela graça do Senhor? Mas o que eu acho tremendo é que, assim como Davi teve a oportunidade de
Se lançar diante de Deus essa noite é gerado para mim e para você a mesma oportunidade. A oportunidade de analisar o nosso percurso, corrigir a nossa caminhada para evitar o mal maior. Essa noite Deus ele gera isso dentro dos nossos corações, uma oportunidade de corrigir o percurso. Gente, se não tem a alegria da salvação, é o momento de voltar. Voltar não para a casa física do Senhor, mas voltar para um caminho de intimidade com Deus. Voltar não para a casa física, porque nós entramos e saímos, segunda, quarta, sexta, quando tem evento no sábado, domingo, entramos e saímos. Mas como já foi dito aqui por vários pregadores, quantos estão perdidos dentro da casa do Senhor? E ele finaliza esse texto, e eu quero chamar o ministério de louvor, porque também vou finalizar. Dizendo assim, ó. Depois que ele clama pela restituição da alegria da salvação, ele diz assim, ó. Sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Sabe por quê? Porque como eu falei, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, diz assim, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o texto não para aí. Ele diz assim, ó. Daqueles que são chamados, daqueles que vivem, daqueles que desfrutam, daqueles que caminham, daqueles que desejam ser alinhados com o seu propósito. E por que Davi clama por um espírito disposto a obedecer? Porque se o Espírito Santo não estiver trabalhando nas nossas vidas, nós não vamos obedecer coisa alguma. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas na força do nosso braço. Quando na verdade o desejo do coração do Senhor é nos resgatar e nos fazer desfrutar da sua graça, que é um favor imerecido. Fica de pé em nome de Jesus. Essa noite eu te convido a pensar sobre a tua própria vida. A mesma graça que gerou a oportunidade de Davi mudar o seu percurso, ela está disponível aqui. Sabe o que é que mais me preocupa? É que nós estamos, na maioria das vezes, vivendo uma vida religiosa, e nós não fomos chamados para viver uma vida religiosa, nós fomos chamados para viver uma vida de pai e filho, de intimidade, de comunhão. E enquanto nós vivemos uma vida religiosa, nós estamos pregando sem a presença de Deus. Nós estamos servindo sem a presença de Deus. Nós estamos dançando sem a presença de Deus. Nós estamos carregando sobre as nossas vidas cargos sem a presença de Deus. Mas Deus, Ele não quer simplesmente o seu serviço. Ele quer que você libere o seu coração, porque quem libera o coração, entrega tudo. E é isso que me faz olhar para Davi e ver o amor que Deus tinha sobre a vida daquele homem. E o quanto aquele homem tocava o coração de Deus, é porque o tudo de Davi não era aquilo que ele tinha, era a presença de Deus. O tudo que Davi tinha não era o cargo que ele tinha como rei, não era o reconhecimento que ele tinha, mas era a presença de Deus. Era ele estar no meio de qualquer coisa e ele clamar a presença do Senhor. E a presença do Senhor vinha e se manifestava sobre ele. E quantas vezes ele diz assim, ó, eu clamei o nome do Senhor e o Senhor me respondeu.